Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Neemias e o capítulo 5. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos, porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos. Por isso, nós apanhamos grãos para eles para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas para que possamos comprar grãos por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque os outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então, consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes: vós exigis usura de cada um do seu irmão? E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos, e vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Disse eu também: não é bom isso o que fazeis? Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiro e grão. Rogo-vos, deixemos de fora essa usura. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais e as suas casas também, a 100ª parte do dinheiro e do grão, do vinho e do azeite que vós exigistes deles. Então eles disseram: nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos, como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com essa promessa. Também sacudi o meu colo e disse: assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir essa promessa. Assim seja sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor. E o povo fez acordo com essa promessa. Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo e tomaram-lhe o pão e o vinho, além de 40 shekels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor do Senhor. Sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha. Tampouco compramos terra e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo era preparado para mim diariamente, era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo o que tenho feito por este povo.